Boa noite, gente. É uma honra estar aqui. Eu estou muito contente de poder ser útil na vida de vocês, porque eu amo a Igreja Ágape, né? Não somente porque a minha mãe é daqui, minha irmã é daqui, mas porque o pai da Meire, o pastor João Batista Martins de Sá, quando a gente estava numa situação muito difícil, política e econômica no Chile, falou para os meus pais, que já tinham vindo passar as férias aqui: vem para cá, aqui vai ser construído o hospital evangélico, você, por enquanto, pode trabalhar no meu gabinete pastoral. Aí ele trouxe a gente na frente da igreja, meu pai, minha mãe, 5 filhos, e falou assim: gente, vocês estão vendo essa família? Eles não estão pedindo esmola, eles estão pedindo uma oportunidade. Ela é médica, ele é engenheiro, e vocês vão se consultar com ela no meu gabinete pastoral, que a gente vai montar o recurso básico para vocês serem atendidos. E quem não tiver doença, inventa, porque eles têm 5 bocas para sustentar. E foi assim o nosso começo. E o pastor João Batista visitava a gente. A Mary Ruth foi minha primeira professora de escola dominical. Eu tinha 11 anos e foi muito, muito abençoado, né? Então, tenho muita alegria de retornar a esta casa. A doutora Natália, então, é minha mãe. Eu falo que se eu pude enxergar mais alto e mais longe, porque estava realmente no ombro de gigantes. Ela me ensinou sobre promover, preservar e restaurar a saúde, muito acima de simplesmente diagnosticar e tratar doenças, tá? O que eu sou? Eu sou uma médica com especialização em ginecologia, com mestrado em osteoporose, com doutorado em espiritualidade e saúde, com pós-graduação em medicina regenerativa e ortomolecular, tudo em busca de trazer o equilíbrio na vida da minha paciente, do meu paciente, e promover, preservar e restaurar a saúde. E a gente tem tido muitas experiências maravilhosas, certo? Aqui é minha família, né? Eu tenho 2 filhos vivos e 1 no céu. Eu tenho uma dor muito grande de tê-lo perdido com 20 anos, mas tenho provado muito na minha vida Isaías 61, onde o Senhor diz que Ele é quem quer nos curar das nossas dores e transformar o nosso luto, o nosso pranto, em dança. E somente o Senhor pode fazer isso. Então, eu convido você, seja a dor que você tiver, a crer que o Senhor pode transformar a tua luta, o teu luto, o teu pranto, a tua dor em dança. E começa pela nossa metanoia, pela nossa mudança de disposição de mente, para que a gente louve. Louve é na frequência da adoração que a gente se cura. Tá? Esses são meus netos maravilhosos. Estão vindo mais 2 na barriga. Então, eu vou ter muito em breve 7 netos. Muito bom. Nós vamos falar a transformação que tem tido no mundo, né? Se na África, até hoje, ter 35, 40 anos é a expectativa máxima da vida, nós já no Brasil estamos com o dobro disso. Mesmo assim, nós temos tido muitas doenças fabricadas pelo nosso estilo de vida, que nós podemos prevenir. E é isso que eu quero que vocês entendam hoje. Que nós podemos parar, nós podemos silenciar o avanço de muitas doenças se nós tivermos pequenas mudanças de hábito na nossa vida. A Organização Mundial de Saúde diz que saúde é o completo bem-estar físico, social e emocional. Alguém se identifica como sendo saudável no completo bem-estar? Fica difícil, né? Mas nós podemos ver qual que é a boa, perfeita boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vocês lembram quando Ele criou o mundo, o que Ele falou? Né? Começou com haja luz, não é? Então, hoje se sabe que nós sim temos o DNA, nós temos a biologia, nós temos a química. Nós também começamos com a energia, que a gente não dava valor. Vocês sabiam que a primeira coisa que acontece quando une um espermatozoide com um óvulo é uma explosão luminosa? É uma energia infinita que acontece ali? E daí que acontece a vida?
Então, nós temos que entender que não somos só átomos, só biologia, só estrutura. Nós somos tudo interconectado e temos, sobre todas as coisas, o quê? A luz da vida em nós, o autor da vida em nós. E aí, o nosso ápice, o nosso cume, o nosso desejo, a nossa meta é a vida em abundância. Por quê? Porque Deus não nos deu só a vida. Ele disse que deu o seu Filho para que nós tenhamos vida e vida abundante. Então, eu não me contento com nada menos do que aquilo que Jesus Cristo pagou o preço de sangue para que a gente tivesse. E como diz Provérbios, quem quiser ver dias felizes sobre a terra, refreia sua língua de mal, persiga a paz, persiga o shalom, persiga a prosperidade de todas as horas da sua vida e empenhe-se por alcançá-la. Então, essa é a nossa dica. Nós temos que nos empenhar para ser plenas, florescendo em todas as áreas da nossa vida. É isso sim que é vida em abundância. E essa é a nossa meta. Nós vamos falar um pouquinho de saúde, um pouquinho daquilo que é seu papel. Então, cada uma de vocês vai experimentar agora uma visão daquilo que a tua vida tem sido. Você vai se imaginar como um prédio biológico de 10 andares. Cada um de vocês nesse emaranhado de sistema osteomuscular, sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, órgãos, circulação linfática, todos emaranhados de tramas dentro do seu corpo, você vai se imaginar como sendo esse prédio de 10 andares. E aí, fica claro, né? Quando a gente vê uma grávida, você fala assim, olha, tem que ter matéria do bem esse edifício. Você não vai oferecer para uma grávida uma Coca-Cola, um cigarro, um copo de caipirinha. Por quê? Porque ela está formando uma vida sagrada e tem que ser tudo saudável. Então, para a grávida, a gente oferece maçã. Mas qual que é a diferença do seu prédio biológico e de quando você era um prédio biológico novinho, recém-formado, recém-saído da barriga da sua mãe? Nenhuma. Pior ainda, o nosso prédio biológico de meia-idade, ele já tem massa corrida descascando, ele já está precisando de pintura, às vezes precisa de uma manutenção do elevador, às vezes precisa de uma reforma em determinada parede que mofou. Então, por que a gente tem a consciência de que a grávida precisa de matéria-prima de alta qualidade e nós, com um prédio biológico que já está tendo certas perdas, que já está tendo perda de visão, que já está tendo perda de cartilagem, a gente não precisa de matéria boa de qualidade? A gente vai buscar nosso alimento num lixão, né? No McDonald's da vida? Tem que repensar, tem que repensar. Então, tudo o que a gente forma, todos os tecidos, eles são feitos de matéria-prima que nós escolhemos para colocar dentro do nosso prédio biológico. Tem um par de funcionários. Vamos dizer que esse prédio biológico seja dividido em sistemas ou órgãos, que são os andares. Então, vamos dizer, tem o cérebro, tem o andar do coração, etc. e tal. Mas tem um sistema que eu amo de paixão, porque ele dá 10-0 em qualquer médico. É o sistema imunológico. Sabe o que esse par faz? Imagina dentro do teu prédio biológico a Dona Maria da faxina e seu Zé da manutenção. Eles estão sempre limpando e sempre reparando tudo o que quebra dentro de você. Desde que você dê as condições para esse parzinho trabalhar. Se você tem que fazer a reforma no teu prédio biológico, você não compra massa corrida, o seu Zé pode trabalhar? Não. Se você tem que fazer um reparo na sua articulação do joelho, do quadril, do ombro, porque está faltando cartilagem, mas você tem nojo de comer a cartilagem do frango, você acha que essa matéria-prima vai vir de onde? Não vem. Então, tudo o que a gente olhar na natureza é o princípio de Hipócrates, né, o pai da medicina moderna. Faça do seu alimento o seu remédio e do seu remédio o seu alimento. O que significa isso? Observe na natureza aquilo que você precisa, que lhe faz bem, e alimente-se sempre disso.
Então, nós temos que buscar não aquilo que é gostoso, palatável e faz o nosso coração sorrir. Nós temos que fazer aquilo que faz nosso corpo inteiro ser regenerado no dia a dia. Matéria-prima que vem da alimentação, tá? Então, imagina que prédio você quer ser. Você quer ser um prédio de 100 anos, todo detonado, pichado, caindo aos pedaços, ou aquele que foi sendo renovado o tempo inteiro por um ótimo sistema imunológico, que é um prédio velho, de 100 anos, mas lindo, inteiro e pleno? Que tipo de prédio você quer ser? Então, nós temos que começar pensando nisso. Se eu estou naquela pia do 3º andar, vamos dizer que seja a nossa tireoide, eu preciso colocar um parafuso nela, porque ela está ficando mole, ela está querendo quebrar, o TSH está querendo subir. O que eu tenho que fazer? Oferecer esse parafuso para poder ajustar a necessidade dela. Como chama esse parafuso? Neste exemplo, é uma molécula de selênio. Nós precisamos, então, temos outros exemplos. As necessidades da nossa tireoide são iodo, selênio, zinco, magnésio e vitamina A. Se a gente não der essa matéria-prima, não se forma o hormônio adequadamente, nem o T3, nem o T4. Mas, quando nós não entendemos nisso, o que nós fazemos? Nós aguardamos até a tireoide quebrar. E depois que ela quebra, a gente vai num bom endócrino e toma remédio para o resto da vida, terceirizando o trabalho dela. Será que a gente não deve aprender a limpar essa glândula, a tirar aquilo que intoxica a nossa tireoide, como excesso de produtos de limpeza, cândida, veja, glúten geneticamente modificado, leite branco de caixinha, UHT, substâncias extremamente tóxicas e inflamatórias para a nossa tireoide, para o nosso cérebro, para o nosso pâncreas? Então, a gente tem que começar a mudar a mentalidade, falar assim, bom, eu quero o meu prédio limpo, e eu quero o meu prédio nutrido, tá? Aí, quais são, então, as condições que esse sistema imunológico precisa para trabalhar bem? Nós já vimos um pouco do B, que é boca limpa, que é tudo que vem de matéria-prima da natureza, tudo que é vivo, tudo que é, né, tudo. Só que começa com A. E eu quero que nós falemos juntos, porque, ó, é muito fácil, é do A até o F. Vamos ler juntos? Vamos falar assim, ó, A, água limpa, depois a gente vai para o B, boca limpa, para o C, D e F. Vamos falar? A, água limpa. B, boca limpa. C, coração limpo. D, desintoxicação. E, exercício físico. F, família, fé e família. Muito bem. Esses são os pilares para que o nosso sistema imunológico trabalhe reparando e limpando tudo. Se a gente ajudar o organismo com água limpa, em vez de sucos artificiais, com edulcorantes, corantes, acidocolantes, todas essas substâncias que cada vez que entram no nosso organismo, ele perde um tempão para tirar esse lixo, que cada vez que a gente põe Coca-Cola, qualquer tipo de substância artificial, o organismo fala assim, ai, ela está fazendo festa de arromba de novo, sujou o carpete, pichou a parede, eu vou ter um trabalhão aqui, o que eu faço? Cada um copo de refrigerante que a gente toma precisa de 32 copos de água para neutralizar o pH dele. Um copo de coca é altamente cancerígeno. A substância mais cancerígena do mundo é a que tem a maior concentração de açúcar branco com corantes, edulcorantes e acidocolantes. Isso se chama refrigerante, né? As batatas fritas que a gente frita no mesmo óleo uma e outra vez de Bob's e McDonald's são extremamente cancerígenas. Ah, nunca mais vou poder comer batata frita? Você pode, de vez em quando, desde que você esteja disposta no dia seguinte a fazer um faxinão na sua casa biológica. Hoje eu vou correr por meia hora para suar e eliminar, desintoxicar tudo aquilo que eu me sujei.
Então, toda vez que você põe lixo para dentro do prédio, o que tem que fazer? Faxina. Limpar, desintoxicar. Então, essa mentalidade que a gente tem que começar a ter. E vamos entender um pouquinho, vamos passar rapidinho por esses pilares. A água limpa não é só em termos de pureza. Nós estamos mal em Campinas de água limpa, né? A propaganda da Sanasa é cocô 99% purificado. Infelizmente. Então, a gente tem químicos, tem hormônios, metais pesados e as bactérias estão tratadas. Mas todo o resto a gente tem muitos problemas com a nossa água. Pior ainda se a gente fizer águas adicionadas de substâncias tóxicas e cancerígenas. Então, a gente tem que tentar tomar a água mais pura possível. E por que em paz? Porque hoje a gente sabe que a gente é feito 80% de água, mas a água, ela vibra na frequência que a gente está. O que significa isso? A nossa molécula de água, ela tem um formato belíssimo, maravilhoso, se a gente está em paz. E ela fica bizarra, distorcida e doente se a gente está em ansiedade, em angústia, em medo, em raiva. Então, nós temos que aprender a viver em paz. Como que nós aprendemos a viver em paz? Tem vários recursos. Eu quero que vocês saibam que a gente, com todo o carinho do mundo, tem muitas aulas gratuitas no YouTube de Lorena Velho. Tem cursos gratuitos, tem um curso de ativar o sistema imunológico no site lorenavelho.com. E tem alguns cursos que têm uns valores bem simbólicos para que vocês se eduquem. Mas são importantíssimos que vocês vão adquirindo o hábito de se tratar, se limpar, se curar. Boca limpa. Então, você é o que você come. Se nós pensamos que todas as reações biológicas, desde o cérebro, a visão, a tireoide, o coração, dependem de uma matéria-prima para acontecer, nós vamos pensar 2 vezes no que nós incorporamos na nossa boca, tá? Então, quais são os princípios básicos? A minha mãe fala para as pacientes, até pacientes muito simples, que às vezes não sabem nem ler. Ela fala, coma o que Deus fez. Assim não tem erro. Realmente, quanto mais crua, orgânica, natural e colorida naturalmente, viva, mais nutriente vai ter essa alimentação. Quanto mais mexida pelo homem, menos nutriente vai ter. Tá? Por que a gente tem que ter essa escolha? Porque quando a gente cozinha demais, industrializa demais, faz muita coisa artificial, a gente perde nutrientes, perde enzimas e perde... eles formam disruptores hormonais. As coisas que a gente aquece no micro-ondas, por exemplo, a gente altera a frequência da água. As coisas que a gente come que são processadas, as carnes processadas, elas ativam em nós os genes cancerígenos. Se você entrar no INCA, Instituto Nacional do Câncer, fala escancaradamente, carnes processadas, como presunto, mortadela, frios de padaria, são a substância que altera o nosso DNA, ativa os genes de câncer que a gente tem. Então, a gente tem que fazer boas escolhas. Se não tiver cor, não tem nutriente. Tudo aquilo que tem plástico, conservantes, que tem venenos, pesticidas, enlatados e irradiados, são entendidos para o organismo como um grande lixo. Se a gente não limpar, a gente vai adoecer. Esse título do Coração Limpo é muito importante, então nós vamos pular, porque vamos fazer uma coisa maior para ele. E vamos falar a questão da desintoxicação, limpar o lixo do prédio. É tão importante você aprender a se limpar, que se você não aprender, o teu lixo vai ficando o teu prédio vai ficando bombardeado, pichado, incendiado, e as doenças consomem o teu prédio biológico. Então, é muito claro para a gente pensar, quando tem um ataque para o prédio vivo, quando tem vírus, bactérias, tive que tomar antibiótico, olha, tive que tomar um soro. Mas e os outros ataques? A gente tem as toxinas do plástico, do que a gente congela os alimentos em casa, as toxinas que vêm nos
industrializados, nos enlatados, tudo isso produz doenças degenerativas que a gente pode bloquear a sua evolução. Então, comece a ter escolhas mais inteligentes naquilo que você quer comer, tá? E uma coisa muito importante que a gente nunca soube, e essa década está tomando um valor extraordinário por conta da epidemia de depressão, TDAH e de tudo aquilo que altera a nossa onda cerebral. Nós temos uma poluição de campos eletromagnéticos. Aquela frequência, aquela energia de paz que emana da Terra, que é de 7,2 Hz, ela desapareceu nos grandes centros. Em vez disso, a gente tem um emaranhado de ondas que perturbam a nossa mente, a nossa paz, o nosso sono, o nosso aprendizado, e imagina das nossas crianças. Então, nós temos que pensar em tudo isso para fugir o máximo disso, para não ter depressão, para não ter dor, né? Uma coisa que a gente vê, quem lida com o computador o dia inteiro, tem deficiência de magnésio. Então, uma forma de neutralizar é tomar diversos tipos de magnésio, está sempre rodiziando. E assim, cada uma delas vai ter uma função para a gente equilibrar. Toda vez que a gente tem esses venenos no nosso corpo, a gente tem uma tempestade de radicais livres. Radicais livres são elétrons dispareados rompendo membrana, bombardeando a nossa membrana celular. Primeiro sintoma, cansaço crônico. Eu fui no doutor, fiz todos os exames e está tudo bem, mas eu estou tão esquisita, estou cansada, estou esquecida, estou lenta, estou devagar. Esses são radicais livres no teu predinho biológico. São adolescentes dando chute na parede, rompendo tudo, né? Então, uma das formas que a gente desintoxica o organismo, oxigena o organismo, revitaliza as células, oxigena o cérebro e traz vida é o exercício físico. Nós temos visto, ao longo dos anos, que a maioria das mulheres deixou de praticar alguma coisa tão básica, que antigamente nenhum médico precisava mandar, porque era automático a mulher ir a pé na padaria, ir a pé no mercadinho perto, ir a pé levar as crianças na escola, ir a pé visitar a mãe a 2 quadras, 3 quadras. Hoje, as pessoas pegam o carro para ir na padaria a 1 quadra. E isso adoece o prédio biológico, a gente fica sem oxigênio. Então, exercício é um pilar sine qua non, é uma necessidade básica. Nós precisamos 1 hora de caminhada lenta por dia, ou 30 minutos de uma caminhada mais puxada, ou 20 minutos de uma caminhada muito puxada, que você saia suando, ou 15 minutos de corrida rápida. Se a gente fizer isso, a gente está suprindo o organismo de oxigênio e de muita coisa. O F é fé e família. Hoje nós temos no mundo as zonas azuis, onde as pessoas vivem até 100 anos sem doença. E quando essas populações são entrevistadas, a gente fica sabendo que um dos grandes pilares é a família e a espiritualidade. Isso é muito lindo, porque confirma tudo que a palavra de Deus diz, né? Então, nós temos que ter um senso de pertencimento, propósito, rede de apoio, enfrentamento da doença e da morte. Tudo isso a gente consegue na família e no corpo de Cristo, né? Eu tenho experimentado tanto carinho de pessoas, irmãs em Cristo, de qualquer nação. Às vezes você está sozinha, em outro lugar do mundo, só de você ir numa igreja, você já se sente amada, acolhida, bem-vinda, você pega dica disso, pega dica daquilo, e você se sente em casa. Então, isso que vocês experimentam aqui, ou se tem alguém que é convidado e ainda não experimenta, entra num grupo de mulheres, entra num grupo de apoio mútuo, crescimento. Eu tenho visto muitas pessoas grandemente abençoadas e transformadas quando tem essa vida em comunidade. Principalmente nessa igreja que tem muitos ministérios maravilhosos. Eu já vim fazer esse Retomando a Sua Família, realmente é maravilhoso, né? Vamos lá. Voltando ao C, que é um pilar básico, né? O que é esse coração limpo? Quando a gente fala de completo bem-estar emocional, e a partir de 2005 também foi incorporado o espiritual, nós gostaríamos de viver assim, né? Bem-estar emocional. A gente pensa nessa plenitude, beleza, né?
Mas hoje em dia as pessoas se contentam com não estar tomando remédio psiquiátrico. Ou às vezes tomando remédio psiquiátrico, não matando alguém, né? Então, a gente tem visto cada vez mais o estresse, a raiva, a violência no trânsito, a violência doméstica tomar conta dos lares. E por que isso? Porque a gente não persegue o bem-estar emocional. Esse bem-estar é a capacidade de identificar, compreender e manter as emoções, sentimentos e pensamentos que nos fazem sentir bem. É básico para a nossa saúde que a gente se sinta bem, não é um luxo. Se você aprendeu a viver apressada, estressada, angustiada, atrasada, pode parar. É hora de aprender a viver em paz. Dá para fazer as mesmas tarefas, você preocupada ou não. Dá para fazer as mesmas coisas com seus filhos, você rindo, brincando ou mandando com raiva e xingando. Então, aprenda a viver em paz, porque o nosso bem-estar é pilar da saúde. E como é que a gente faz? A gente tem que aprender a entender, perceber e mudar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas emoções. Por quê? Porque hoje se sabe que toda vez que vem um sentimento no nosso coração, a gente pode escolher se fica nutrindo esse sentimento onde a gente se sente vítima, ou se a gente transforma esse sentimento e fala, não, eu vou escolher ser patrão. Eu vou escolher sentir outra coisa, né? Mesma coisa quando a gente pensa. O pensamento vem. O que meu chefe pensa que é? Olha como ele me tratou. Olha o que ele falou. E a gente fica pensando, olha o que o meu marido fez. Olha o que o meu filho fez. Olha o que a vizinha falou. E se a gente pensa nisso o dia inteiro, a nossa química vai ficar péssima. A gente vai fazer os neurotransmissores da degeneração celular. É aquilo que prepara a gente para o modo guerra ou luta. Fuga ou luta. E mesma coisa, as emoções, elas vêm. Mas a gente pode escolher se elas vão ficar ou se a gente vai tirá-las do nosso peito. Isso é um aprendizado. A gente precisa dominar esses pensamentos. E sabe por quê? Porque isso é a extremidade de uma célula nervosa, de um neurônio, daquela célula que fabrica o teu cérebro e a tua medula espinhal. Para um neurônio se comunicar com outro, é uma tempestade elétrica. São esses feixes de luz, de energia, onde se comunicam. E aí, nessa mensagem, ele entrega o pacotinho de neurotransmissores, que pode ser a serotonina, que é da alegria, pode ser a endorfina, que é um anestésico natural, pode ser o GABA, que é um estabilizador de todo o humor. E assim a gente pode fabricar o que a gente quiser. E da coluna, da medula espinhal, vão os nervos, para que você tenha taquicardia se você está estressado, para que você tenha alegria se você está feliz, para que você tenha medo e terror e contraia o coração se você está entendendo que é um perigo. Essa química se forma automaticamente, não a partir do acontecimento, é a partir do que nós interpretamos do acontecimento e o que nós passamos a sentir e pensar a respeito. Olha que coisa doida. Como é que funciona, então? Quando nós queremos subir a química do bem, que são os neurotransmissores, da construção e do reparo, ou seja, naquele predinho biológico que a gente estava falando, é o que paga um bom salário para aquela dupla Dona Maria da Faxina e seu Zé da Manutenção. Você quer pagar um mega salário para eles trabalharem bem felizes, você tem que liberar endorfina e serotonina todos os dias. Como que a gente libera endorfina e serotonina? Endorfina, depois de 20 minutos de caminhada, você já começa a ter o bem-estar da endorfina. Serotonina, após 3 minutos de gargalhada, você já começa a ter a alegria da serotonina.
você queira, se você tá rindo de uma piada de verdade ou não, se você está lendo um livro engraçado, ou se aconteceu alguma coisa verdadeira, real, para você ser feliz, não interessa. Você começou a dar gargalhada, em 3 minutos, você está elevando o teu padrão de alegria, você está fabricando serotonina. Olha que coisa linda. Mais lindo ainda, a gente tem o feedback positivo. O que é o feedback positivo? Quanto mais a gente tem essa ação de fabricar a endorfina e a serotonina, mais ela se fabrica rapidinho no automático no dia seguinte. Olha que coisa mais linda. Então, quando Deus dá a ordem, alegrem-se no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor, o apóstolo Paulo dá o comando, o imperativo, né? Não é uma opção, eu tô avisando, é para se alegrar, né? Isso é uma ordem para nós, para o nosso bem. Então, a gente, independente do que estiver acontecendo ao nosso redor, nós temos que nos alegrar, nós temos que buscar a endorfina, a serotonina. O que eles fazem? Por exemplo, nós precisamos ter a matéria-prima para fazer a serotonina. De onde a gente fabrica essa química? Por que a mulher vai buscar, quando está no TPM, vai buscar o chocolate? Porque é um aminoácido que chama triptofano que está no chocolate. Mas o triptofano não está só no chocolate. A gente pode ir buscar o triptofano no cacau, 100% cacau, na castanha, nas sementes. E a gente faz o estímulo da alegria quando a gente realmente dá risada, se alegra. Então, quando a pessoa está absolutamente entristecida, deprimida, com o feedback viciado nessa depressão, o que a gente fala? Comece a rir 3 minutos por dia, seja assistindo uma comédia, seja lendo um livro de piada, seja assistindo aqueles filmes antigos em branco e preto que você ri pra caramba, né? Então, alguma coisa você tem que fazer para se alegrar. Melhor ainda, nós que conhecemos a fonte da alegria, se a gente aprender a se alegrar no Senhor, né? E o contrário, a gente tem a química do estresse, que seriam a glândula adrenal ou suprarrenal, ela libera os policiais para a tua cidade e a tropa de elite, que é o cortisol. O policial é a adrenalina e a tropa de elite é o cortisol. Toda vez que a gente passa por um estresse, quando a gente está em sofrimento, quando a gente está em ansiedade, seja aguda, imediata ou crônica, nós liberamos adrenalina, um pico de adrenalina. Só que depois de 2 horas, a gente tem que se equilibrar. Porém, se a gente alimenta esse pensamento estressante e continua pensando, e continua trazendo, e continua, nós acabamos vivendo no modo adrenalina e cortisol. E toda vez que nós vivemos no modo adrenalina e cortisol, nós oxidamos antes da hora. Nós passamos por um processo literalmente de ferrugem, de degeneração rápida. Às vezes você não olha para uma pessoa e fala assim, essa pessoa, não passaram 10 anos que eu não vejo essa pessoa, passaram 20, coitada, como ela está acabada. E outra pessoa, meu Deus, você está a mesma coisa de quando eu te conheci com 20 anos, né? Por quê? É aquele prédio biológico bem cuidado e aquele prédio biológico que enferrujou antes da hora. Então, a gente tem que tratar o nosso estresse, a nossa ansiedade e sair dele o antes possível. Então, toda vez que a gente está em estresse, ansiedade e excesso de pressões, nós reativamos as nossas emoções tóxicas. Por isso é que a gente tem que fazer esse controle. Toda vez que a gente está em falta de perdão, ou tristeza profunda, ou ódio, a gente fica nos sentimentos tóxicos. Por que será que Deus manda a gente perdoar 70 vezes 7? O perdão tem que ser automático, todos os dias. E não é por conta do outro, é para o nosso bem. É para a nossa saúde. Se a gente não perdoar, a gente enferruja antes da hora. Então, nós temos que perdoar. E quando a gente tem crenças distorcidas, como é que eu sei que eu tenho uma crença distorcida? Às vezes a minha avó falava, minha filha, se você não trabalhar, você não vai ganhar jamais. A palavra de Deus diz outra coisa. O meu trabalho pode ser um legado para a humanidade, mas quem me sustenta é o Senhor, não é o meu bolso, não é o meu trabalho, não é o meu patrão.
Então, toda vez que a gente está sofrendo por uma crença distorcida, a gente tem que fazer o alinhamento de acordo com a palavra de Deus. Essas crenças podem ser internas ou externas, podem ser da nossa cultura, podem ser da nossa criação, pode ser da ideia da nossa cabeça. Nós temos que confrontar todas as nossas crenças e avaliar se o que eu creio vem se alinhar com a palavra de Deus ou não, e tomar a decisão de se alinhar. E aí, quando a gente está em modo guerra, fuga ou luta, excesso de adrenalina e cortisol, o que acontece com aquela Dona Maria da faxina diante do prédio tomando fogo? Ela fica paralisada. Ela não vai poder fazer a faxina e a manutenção. Por quê? Porque você está mandando a ordem. Eu estou tentando sobreviver. Se eu sobreviver, eu te aviso. Então, o sistema imunológico não faz nada, você adoece. As reações do cérebro, elas são muito interessantes, porque elas não dependem de ser verdade ou realidade o que você está pensando ou sentindo. Se você está numa memória, num pensamento ou numa lembrança daquilo que foi falado ontem, o mês passado, o ano passado, 10 anos atrás, aquela dor que o teu marido te provocou, aquela dor que teu chefe te provocou, aquelas falas da tua mãe quando você era criança, se você atrás no coração e fica ativando, o cérebro, ele vai doer tudo de novo, vai fazer toda a cascata da dor naquele neurônio, tudo de novo. E a gente adoece e envelhece rapidamente. Por isso, para a gente se transformar, nós temos que ter a decisão. Eu decido se eu sou vítima ou patrão. O que você quer ser, vítima ou patrão? Patrão, você tem que governar esses pensamentos. Escolher o que eu quero crer, pensar, sentir e reeditar a minha história. Vocês têm ideia o que significa para José ficar anos na prisão? E em vez de ele ficar amargurado por isso, ele reeditar a história dele e dizer assim, foi por algum propósito que Deus me trouxe aqui, foi para transformar o mal que vocês me planejaram em bem. Ele poderia se vingar, ele poderia ter de tudo para deixar os seus irmãos morrendo de fome. Mas ele reeditou o seu modo de pensar e tirou o melhor do sofrimento que ele experimentou por conta daqueles irmãos. Nós temos que aprender a fazer isso no dia a dia. Em vez de pensar o pior de uma situação, nós temos que aprender a pensar o melhor de cada situação. E governar a minha mente, né? Fala comigo, eu governo a minha mente. Eu governo a minha mente. Eu quero que você tome essa decisão hoje. Toda vez que você se vir pensando, da mesma forma que você vai escolher o que você come, eu quero que você escolha o que você pensa. Toda vez que você se vir pensando algo que te traga tristeza, medo, angústia, horror, terror, você vai ter que elevar o teu padrão de pensamento na altura do nível da palavra de Deus. Se a gente fizer isso, a gente começa a mudar não somente a nossa química cerebral, como a gente começa a mudar a nossa estrutura cerebral. Então, olha que coisa mais linda. No momento dos dízimos e ofertas foi falado de Romanos 12, né? Vamos ler juntas? Não se conformem com o padrão deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Então, serão capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, nós não precisamos acreditar que a vontade de Deus para nós é estar sob jugo, sob escravidão, sob doença, sob tristeza. Eu não consigo entender como qualquer uma dessas condições seria uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A única coisa que eu penso é que nós estamos com a mente errada quando nós estamos fora
da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Portanto, nós temos que fazer essa reedição da nossa mente, certo? Então, quando nós falamos do dono do prédio, tem muita gente que vive sem conhecer o dono, fica por conta do síndico, e o síndico, a maioria das vezes, é do mal, né? As emoções ficam tóxicas. Mas o dono é o termômetro da relação espiritual, é nosso relacionamento com Deus. Isso, nós sabemos que quanto mais próximos nós estamos de Deus, mais nós temos os frutos do Espírito. Quanto mais longe nós estamos do dono do prédio e nós deixamos tudo para ser governado pela nossa carne, pelo síndico do mal, o que nós provamos, né? O fruto da carne. É o fruto da gente se governando, que é fornicação, impurezas, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas. Tudo isso é o que nós provamos quando nós temos o síndico do mal, da guerra e da luta, governando a nossa mente. Quando nós transformamos e temos o resultado de intimidade com Deus, nós começamos a experimentar o fruto do Espírito, que é o quê? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso não é automático, isso não é mágica, é fruto de um relacionamento com o nosso Pai amoroso. Um relacionamento de amor incondicional, um relacionamento que nos transforma de dentro para fora. E quando nós passamos por esse processo, nós automaticamente elevamos o nosso nível de química cerebral. Especificamente agora, que muita gente pediu, o que a gente tem que fazer para a gente passar por uma boa menopausa? A menopausa é caracterizada por aquela fase de luta, né? Onde você tem a transição dos ovários sendo aposentados. E vem todo o distúrbio hipotalâmico com ondas de calor, distúrbios do sono com insônia, fadiga crônica, irritabilidade, queda da libido, secura vaginal e tudo que vem junto com esse pacotinho. Mas tem alguma forma da gente atravessar melhor isso, né? As alterações de colesterol, a perda óssea, o ganho de peso, a névoa mental, a inflamação, tem alguma forma da gente passar melhor? Claro que tem. Todos aqueles cuidados que a gente falou já vão te dar uma menopausa do bem. Se você está começando a ouvir hoje e tem pouco tempo para semear para o futuro, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que cuidar dos hormônios, no máximo, até 5 ou 10 anos pós-menopausa, para a gente ter a reversão completa de todos esses sintomas. A gente tem a maior eficácia. E quem não pode tomar hormônio? A gente tem fitoterápicos, a gente tem 1000 coisas. O que eu quero que vocês saibam daqui, se vocês fizerem a opção por reposição hormonal, que seja a bioidêntica. Por quê? Porque a sintética está associada a um aumento do risco de câncer de mama e de útero. E a bioidêntica não. Mesmo que eles nos acusem de ser o mesmo hormônio, de os mesmos riscos, em 20 anos de reposição bioidêntica, a gente nunca teve nenhuma paciente de câncer de mama. E antes, com hormônio sintético, eu já tive 4. E a gente conversa todos os anos nos congressos de medicina integrativa e ninguém tem câncer de mama repondo bioidêntico. Tá? Então, a gente repõe estradiol, se precisa, progesterona e, se necessário, até a testosterona, para ter uma vida muito plena, sem sintoma nenhum. Mas, quem tem contraindicação para tomar hormônio, tem fitoterápicos maravilhosos. Tem o Tribulus terrestre, tem a ashwagandha, tem o Vitex agnus cactus, tem muitos fitoterápicos que, na dose certa, vão modular os seus sintomas e você não precisa sofrer desse jeito, né? Agora, sempre, o estilo de vida vai ser um ótimo aliado para a gente parar a fabricação de doenças. O que a gente tem que fazer de reforço? É uma fase onde a gente perde massa óssea. Então, já tem que começar a repor um pouquinho de cálcio, magnésio, boro, zinco
e cuidar das proteínas para que a gente não fique sem massa muscular. Então, você vê o teu peso em quilos, por exemplo, você pesa 60 quilos. Você tem que comer 62 gramas de proteínas. Mais 72, porque é 1,2. Então, 6 vezes 2 são 12. Então, 72 gramas de proteína. Se um bife tem 30% de proteína, se o feijão tem 30% de proteína, esse grão de bico, lentilha, ervilha, você faz a conta da porção que você está tomando e 1/3 disso é de proteína. Esse 1/3 tem que dar 72 gramas. Assim, a gente sabe, distribuindo essas 72 gramas durante café da manhã, almoço e janta, a gente não tem perda de massa muscular e nem de massa óssea. E aí, a gente sabe que muitas pessoas me perguntam assim, mas quais são as ferramentas? Essa questão de que a gente pode restaurar a saúde ou fazer essa manutenção da saúde. A gente chama os passos de Lorde, porque realmente foi o Senhor que nos deu. Então, a gente tem que aprender no dia a dia, cada uma de vocês, a limpar o organismo. L de limpar. Parar de usar antiperspirante para caminhar, fazer jejum espiritual, jejum intermitente, água em jejum, fazer sauna, mecanismos de limpeza, você na sua casa. Se precisar da gente, nós temos a iontoforese. É uma desintoxicação profunda pelos poros do pé. Às vezes a pessoa está assim, quase quebrando a tireoide, quase desenvolvendo pressão alta, quase perdendo a memória, quase. É a melhor fase onde a gente limpa a casa profundamente, retira metais pesados do cérebro, retira toxinas fortes do fígado, do pâncreas, da tireoide e ela ressuscita. São órgãos que a gente, em vez de quebrar e ter que tomar remédio o resto da vida, a gente vê a função voltar. Então, uma das ferramentas que a gente tem na clínica é a iontoforese ou escaldapé eletrônico, né? O Hidrovitalis. O passo do O, oxigenar sempre. Aquilo que a gente falou de exercício, ele é vital. Só que quando você está adoecendo ou já com uma doença instalada, é uma fase que é inegociável. Se você fala assim, eu não vou conseguir caminhar, não consigo me oxigenar, a gente tem que fazer ozônio. Ou até câmara hiperbárica, né? Em casos de feridas que não fecham, em casos de doenças pulmonares, em casos de uma série de coisas, a gente tem que usar o ozônio. Isso traz vida, revitaliza o tecido e devolve a vida. O R é de repor e regenerar. Então, nós temos os recursos de você trazer sempre a vida inteira da natureza, o que te faz bem. E, às vezes, o teu prédio biológico foi construído com gesso, né? Você foi buscar no lixão uma janela velha para pôr lá, foi buscar alimento no McDonald's e porcaria, e é um prédio de péssima qualidade. O que a gente tem que fazer no caso desses? Às vezes, a gente tem que fazer uma reforma no prédio biológico e trazer sorinhos com vitaminas, com injeções, com minerais, com aminoácidos, com fitoterápicos, com antioxidantes, que são recursos maravilhosos para a gente fazer a reforma das áreas que precisam nesse prédio biológico. Ou fazer suplementações via oral. Se você tem pouco gosto pelo peixe, você tem que incluir o ômega 3. Ou se você não toma sol, vai ter que suplementar D3. Se você não tem costume de comer castanhas, sementes, você tem que suplementar o selênio, o zinco. E assim, a gente vai escolhendo a via que a pessoa precisa. Às vezes é uma injeção anual de B12, uma injeção anual de vitamina A, D, E, K2, tudo junto. Às vezes é uma injeção semestral da vitamina C, quando a pessoa é muito oxidada, precisa de antioxidante. Então, a gente tem que ver a necessidade para repor aquilo que precisa, até aquele top que a gente ama, que são as células-tronco, que regeneram o quadril que está na fila de prótese, joelho, ombro, regeneram o cérebro, regeneram o coração com insuficiência cardíaca grave, né? Primeiro do mundo em célula-tronco é Índia. Nós, no Brasil, temos o plasma rico em plaquetas, que é uma porção da célula-tronco, mas não é de placenta, de cordão umbilical, é do próprio sangue da pessoa que a gente prepara.
e aí vai fazer os tratamentos regenerativos quando o órgão já está precisando dessa reforma mais profunda. O D é decodificar. Então, a pessoa tem que ir lá usar um aparelhinho que treina a onda cerebral para sentir direito, para ter os neurotransmissores do bem fabricados de novo, e a pessoa sai daquele estado de ansiedade crônica, de estresse, de depressão, de angústia, de medo e de tudo mais. É um aparelho fantástico. Mas tem um recurso quase de graça, que é o curso de neurotransmissores, que a gente colocou lá no lorenavelho.com. Quem que fez aqui? Quem que estava me falando? Ah, que linda lá. Ah, 2, 3 pessoas já fizeram aqui. 4. Do que se trata? É você aprender. 5. Aprender autoconhecimento e autotransformação. Você se percebe. Estou no modo adrenalina. O que eu tenho que fazer para neutralizar a minha guerra? Vou subir a serotonina. O que eu tenho que comer? O que eu tenho que fazer? E agora, quero subir a minha ocitocina. O que eu faço? Tem que abraçar. Como é que eu faço? O que eu como? Então, é para você se regular, para que você não precise de medicação psiquiátrica. É para você se regular nas suas emoções, aprendendo a melhorar a química do bem. E o E, o curso de espiritualidade conectada à saúde, que é meu doutorado, minha menina dos olhos, é o prazer que eu tenho de estar evangelizando, trazendo as boas novas do que Deus tem para nós, para as nossas pacientes. É quando a gente entende que receber cada virtude do Senhor num tempo, num redoma assim, especial. São 12 a 15 minutos que você faz o seu jardim secreto, conectado à fonte, e começa a declarar a palavra de Deus na virtude que você mais precisa, gerando saúde para o seu corpo. Né? Então, nós descobrimos que o amor, ele cura o sistema endócrino. Que o perdão libera o sistema imunológico para a autocura de todos os sistemas. Né? Que a paz está relacionada à cura do sistema digestivo. Vocês já viram quando a gente tem gastrite, que tem falta de paz? Né? Então, cada virtude está relacionada a um órgão e um sistema. E se a gente aprender a fazer esse tempo de esquecer da vida, só estar conectado à fonte, e trazer, através de declarações, sentimentos, pensamentos, essa virtude na nossa vida, a gente começa a ativar o sistema de autocura para esse órgão específico. É maravilhoso. Tá? A gente chamou de curso de meditação milenar, para não espantar os não cristãos, né? Se chamar de meditação bíblica, o povo foge. E aí, sempre que a gente precisar um reforço na menopausa, a gente tem que fazer um estilo alimentar do Mediterrâneo, rico em peixes, castanhas, sementes, muitos grãos e pouco carboidrato. Isso tem efeito anti-inflamatório para nós e acaba sendo uma alimentação que está nos curando, está nos tratando. Se a gente tem muito carboidrato, muito doce, a gente tem efeito contrário. A gente abre porta para câncer de mama, para demência, que é chamada hoje de diabetes tipo 3, quando a gente se vicia em açúcar. Né? Então, a gente tem que fazer isso. E aumentar todos os fitoestrógenos. O que é isso? É aquilo que tem uma molécula muito parecida ao nosso estradiol, ao nosso estrogênio, mas que está na alimentação. Por exemplo, as sementes, a linhaça, as leguminosas, a vagem, o feijão, a lentilha, ervilha, grão de bico. Então, essas são coisas que tem o inhame, tem que fazer parte do nosso dia a dia quando a gente está perto da menopausa. Tá? E tudo aquilo que piora fogacho é açúcar branco refinado, excesso de cafeína, álcool. Né? Por que, às vezes, como cristã, a gente tem tão claramente que o álcool nos faz mal e a gente foge do álcool? O açúcar branco faz mais mal que o álcool. E se a gente está no mesmo princípio de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, a gente tem que fugir das duas coisas, não só do álcool. Né? Então, conclusão. De tudo que a gente falou, se a gente quer ter uma ótima saúde, pensando no seu prédio biológico, você tem que otimizar a sua relação com o dono. Quanto mais próximo você estiver do dono, mais forte o pilar espiritual. Isso é o mais importante para a nossa saúde e longevidade. O que pensamos e o que sentimos
são o síndico do prédio que paralisam o nosso sistema de autocura, se a gente tiver pensamentos e sentimentos tóxicos. Por outro lado, se o que nós pensamos e sentimos nos eleva a ter a química do bem, nós estamos pagando bem o nosso sistema imunológico. Portanto, o que você pensa e o que você sente determina que doenças você vai fabricar. Olha que forte. É muito forte. E aí, os nossos hábitos de vida vão determinar quanto vai durar o teu prédio biológico. Se vai ser aquele prédio maravilhoso da França, no centro da cidade, um hotel lindo e caro, ou se vai ser esse prédio todo pichado, abandonado, cheio de rato, né? Então, nós temos que incorporar esses bons hábitos. Quanto a mais, que bom que existe a medicina, né? Medicamentos, cirurgias e tratamentos quando a doença vem. Mas o que eu quero que você faça hoje é manter o máximo possível as doenças longe do seu prédio biológico. Combinado? Posso fazer uma oração por vocês? Pai, nós glorificamos o teu nome porque tu tens princípios de vida para nós. Tu nos deste, Deus, no jardim do Éden, alimentação tão natural, com sementes, com toda árvore que dê fruto, toda semente. Nós te glorificamos, Pai, porque tu nos dás a água e o sol e o ar praticamente gratuitos para que nós usufruamos, para que nós possamos nos deleitar com a vida que tu nos dás. E nós queremos ser filhas amadas que cuidam do nosso prédio biológico. Queremos também, Senhor, sobre todas as coisas, colocar nossa ansiedade, nossos medos no teu altar, para que nós experimentemos a paz que excede todo o entendimento e nós possamos ficar livres dessas doenças. E acima de tudo, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos experimentar, cada uma de nós, uma conexão tão forte, tão verdadeira contigo, com o dono do nosso prédio, com o Senhor dos Senhores, com quem é a nossa origem e nosso destino, de tal forma que nós experimentemos a vida em abundância em nossas vidas, em nossas famílias e a partir de nós, a todos aqueles que a gente puder alcançar. Em nome de Jesus, que cada uma de nós aqui seja uma portadora do teu reino, da tua vida e da tua verdade. Em nome de Jesus. Amém.